Olá, meu povo. Espero que estejam todos bem. E na aula de hoje nós iremos dar início, né, ao novo conteúdo, que é os phrasal verbs, né? Nós iremos conhecer do que se trata os phrasal verbs, né? Se você nunca ouviu falar. Se você acha que nunca viu, né, mas com certeza você já deve ter visto algum phrasal verbs, seja em letras de músicas, em uma série que você assistiu, ou até mesmo, né, no seu próprio livro didático de inglês. E às vezes passa despercebido, por muitas vezes a gente nem conhecer ainda, né, sobre o assunto. Mas, enfim, né, a gente havia visto, né, os modal verbs e explanado bastante, né, sobre os verbos modais. E hoje a gente avança o conteúdo e vamos para os phrasal verbs, ok? Então, let's go, né? Espero que estejam todos bem e vamos lá, né? E afinal, né, o que são os phrasal verbs? São os verbos frasais, né, como o próprio nome diz, né? Phrasal verbs, né, são os verbos frasais e eles são formados por um verbo e por uma partícula. Ou seja, essa partícula ela pode ser advérbio ou preposição. Então, assim, os phrasal verbs são formados pelo verbo e por uma partícula, que pode ser advérbio ou preposição. Façam as anotações, tá ok? Para não esquecer. Façam as anotações dos pontos principais e essenciais, também para vocês conseguirem responder a atividade, né? Lembrando que a gente está introduzindo um novo assunto, então é muito importante. Além disso, né, os phrasal verbs, eles possuem um sentido que leva em consideração a sua unidade como um todo. Isto é, o verbo mais a preposição ou o verbo junto com um advérbio, ok? O phrasal verbs, né, já que ele é formado por um verbo e uma partícula que pode ser advérbio ou preposição, quando você vai traduzir o sentido, é traduzido o sentido como um todo, a junção do verbo com o advérbio ou do verbo com a preposição. Talvez dê uma enrolada aí para vocês, mas vocês irão compreender melhor com os exemplos aqui ao longo da aula. E, sendo assim, é muito importante ficar atento ao modo de uso e à classificação dos verbos frasais. Prosseguindo aqui, dando continuidade. Aqui na tela de vocês, né, como vocês podem ver, aqui a gente tem um exemplo de um phrasal verbs, né, nessa frase aqui. Please, get on the bus. Né, por favor, entre no ônibus. O phrasal verbs aqui no caso é o get on. O verbo da frase aqui é o get. É essa partícula aqui. É o verbo da frase, né, que é o get. E ele significa pegar. Somente o get, né, significa pegar. Agora, o get on, né, ele significa entrar no ônibus. E esse é o phrasal verbs. E ele é sempre traduzido tanto o verbo junto com a partícula, que pode ser a preposição ou pode ser o advérbio. No caso aqui a gente tem uma preposição, que é o on. Jamais é traduzido de forma separada. Por exemplo, vou traduzir aqui o get e vou traduzir o on separadamente, né? E isso não vai funcionar. E por que não vai funcionar? Porque se você tentar traduzir ao pé da letra, palavra por palavra, vai sair uma tradução totalmente distorcida, que não vai fazer sentido para você. E não somente, né, não terá sentido para você, como também a tradução da frase mesmo, né, o sentido que ela quer expressar, que ela quer dizer, vai sair totalmente, né, avesso, né, que é ao contrário. E os phrasal verbs, né, eles é a junção, né, do verbo junto com a partícula, que pode ser advérbio, né, ou preposição. Eles são traduzidos juntos. Get on é traduzido de uma forma só, que significa entrar. Esse é o phrasal verbs, né? Get on significa entrar. E você não pode traduzir eles separadamente, né? Só frisando essa parte, né, que é muito importante.
Porque a gente sempre tem essa mania de querer traduzir tudo ao pé da letra. E com os phrasal verbs, né, eles não funcionam dessa forma. Porque se você for buscar a tradução, please, né, significa por favor. O get significa pegar. E o on, a preposição. E se você for traduzir assim, letra por letra, palavra por palavra, a tradução sairia totalmente ao contrário. Visto que a preposição on, ela também significa dizer que quando você quer se referir a algo que está sobre a mesa, sobre alguma superfície. E aí o sentido sairia assim: por favor, pegue sobre no ônibus. Então assim ficaria um sentido totalmente distorcido. E é isso que eu quero que vocês compreendam. Então jamais tentar traduzir palavra por palavra. E aqui nós temos aqui uma dica, né, super essencial para quem começa a estudar os phrasal verbs, que ao se deparar com um phrasal verb, né, tente buscar o contexto para entender o seu sentido, ou um dicionário, né, que tem a tradução deles em específicos, e nunca tente traduzi-los separadamente, isto é, né, palavra por palavra. Essa parte aqui é uma das mais importantes, né, quando a gente está estudando os phrasal verbs, e se vocês puderem, né, anotem para não esquecer, até porque a gente vai ter atividades sobre, e se você não faz anotações para depois rever e relembrar o conteúdo, então depois, né, consequentemente pode gerar uma confusão. Os phrasal verbs, eles podem ser transitivos ou intransitivos. O que é um phrasal verb transitivo? É que ele precisa do objeto para ter um sentido completo. Ou seja, se não tiver o objeto, não vai ter o sentido completo daquela frase. Então, é transitivo. Quando é que é intransitivo? É quando não precisa do objeto para ter o seu sentido. Ou seja, não precisa de um complemento, né, do objeto para complementar. A frase em si, ali, ela já vai ter um sentido. Não precisa, né, do algo a mais, digamos assim. Vamos lá aos exemplos para que vocês possam compreender melhor. I sat down because I was exhausted. Eu me sentei porque estava exausta. O sit down é um phrasal verb, né? Tá em negrito aí, destacado. Sit down é um phrasal verb e significa sentar-se. Ele é intransitivo, porque ele não precisa de objeto para ter o seu sentido completo. Por que não precisa de um objeto para ter o sentido completo? Porque pela frase, né, você já entende o contexto, você já compreende de boas, né, a mensagem dela. I sit down because I was exhausted, né? Eu me sentei porque estava exausta. Ou seja, a frase ela não está incompleta, ela não pede um complemento para que você possa compreender, né? A frase ela tem sentido, então ela é intransitiva, né? Ela não precisa de objeto para ter o sentido completo. Aqui nós temos outro exemplo, né? E outra frase, então vamos entender o contexto dela, né? Vamos entender o que ela quer dizer para a gente poder saber se ela precisa de complemento ou não, se é transitivo ou ela é intransitiva, né? Essa frase. Peter ran into us last Saturday, né? Peter, né, nos encontrou por acaso no sábado passado. Nos encontrou por acaso sábado passado. Run into, né, um phrasal verb, né, significa encontrar. Encontrar alguém por acaso ou topar com alguém, né, dar de cara com alguém. Ou seja, né, vai precisar do objeto para ter o sentido completo. Peter nos encontrou por acaso sábado passado. Quem ele encontrou? Nessa frase ela tá estranha, né? Ela precisa de um complemento. E aqui, né, só para complementar, a gente entra noutra partezinha dos phrasal verbs, que são os phrasal verbs que eles são separáveis e inseparáveis, né? Os phrasal verbs, eles podem ser também esses dois tipos,
separáveis ou inseparáveis. Aí vocês perguntam, né, como assim? E calma, né, que a gente vai compreender. A gente tem até aqui, né, uma explicaçãozinha, que esse objeto us, né, na frase, o us, que significa nós, ele não pode vir entre o verbo e a preposição. Ou seja, esse us, que está aqui, ó, logo após o phrasal verbs na frase, ele não poderia vir aqui, no meio. Mas acontece que em alguns casos, né, o phrasal verbs ele pode ser separado, mas nesse caso aqui ele não pode. Aqui, né, nós temos um exemplo de um verbo transitivo e inseparável. Por quê? O phrasal verbs, né, ele vem juntinho aqui, você não pode separar ele, né? Não pode colocar o objeto aqui no meio, senão fica totalmente sem sentido. Vamos ver um exemplo dos phrasal verbs, né, que são separáveis. Aqui nós temos outro exemplo. Martha turned the offer down. Marta, né, recusou a oferta. Turn down, esse phrasal verb, né, turn down, significa recusar algo, né, ou alguém. Ela recusou, no caso aqui, né, a oferta. Assim, né, o phrasal verbs, ele é transitivo e separável, né? A frase ela poderia ser escrita ou falada da seguinte forma: turn down é o phrasal verbs, né? E vocês estão vendo aqui que ele está sendo separado. Aqui a gente tem o turn e lá no final é que a gente tem o down. E você pode utilizar ele das duas formas, tanto ele separado como o phrasal verbs, né, junto. Martha turned down the offer, né? Marta recusou a oferta. O objeto da frase, aqui no caso, né, é a oferta. A regra é a seguinte, né? Não existe assim uma regra específica quando você tem que separar ou não, mas tem uma dica que pode facilitar todo esse processo. É realmente um pouco complicado no início, mas quando você se acostuma, se torna menos complexo. Quando o objeto da frase for um nome qualquer, por exemplo, cadeira, Maria, livros, no caso aqui a gente tem oferta, né, nessa frase. A gente tem um nome qualquer. Esse é o objeto da frase. Você pode separar o phrasal verbs ou não, fica a critério. Agora, né, se o objeto da frase for um pronome, he, she, it, você tem que separar o phrasal verbs. Então, é nessa dica, né, que você tem que se ligar na frase, né, e analisar para ver se o phrasal verbs ele pode ser separado ou não. Nesse exemplo aqui, a gente tem um phrasal verbs que é o call up, que significa telefonar. Esse phrasal verbs, né, call up, significa telefonar. E aqui a gente tem uma frase: they called up the woman, né? Eles telefonaram para a mulher. Color up, né? Não está separado, né? Tá juntinho o phrasal verbs aqui, ó, na frase. E aqui a gente tem outra frase com o phrasal verbs, né, separado. They called her up, né? Eles telefonaram para ela. Por que aqui uma frase tá separado e por que na outra não tá separado o phrasal verbs? Porque aqui, ó, nessa primeira frase, woman é mulher. Vem aqui como substantivo na frase. E no segundo exemplo, o her, né, é ela. E ela, vocês sabem que é she, né, é um pronome. E sempre que na frase, né, o objeto da frase, ele for um pronome, seja she, he, it, tem que separar. Agora, se o complemento da frase for um substantivo, um nome qualquer, por exemplo, aqui, o substantivo aqui, né, nessa frase, nesse primeiro exemplo, é woman, é mulher. Então, não é obrigatório você separar. Ok? Gente, assim, os phrasal verbs são um pouquinho complicados no início, né?
Porque também é o primeiro contato de vocês, né, com os phrasal verbs, assim, no sentido de entender eles gramaticalmente. Como é que eles funcionam nas frases e tudo mais. Porém, quando você se acostuma, quando você aprende, né? E hoje a gente tem atividades sobre os phrasal verbs e vocês vão gostar, né, desse assunto. Vou tentar deixar ele o máximo acessível para que vocês possam compreender, tá bem? E a gente tem atividade. Eu espero que vocês tenham feito anotações, né, referente à aula. E a gente tem atividade. Qualquer dúvida é só você entrar em contato comigo, né? Estarei disponível, né? Eu ia falar estarei à disponibilização. E realmente, né, tá certo. É porque a gente mistura inglês com português, que meu Deus. Mas enfim, é isto. E eu espero que vocês tenham compreendido, né? A gente hoje, né, foi uma aula introdutória sobre os phrasal verbs. E até a próxima aula. E não esqueçam de fazer a atividade. Qualquer dúvida é só me procurar. See you, né? Take care.